Existia assim uma rivalidade, assim, inclusive agressiva, assim, de arrancar quase o script da mão da outra para chegar lá e falar. Existia mesmo uma grande rivalidade. Isso era uma das coisas penosas, porque tinha lá publicidade para todo mundo, né? Não havia necessidade, mas havia uma sede de aparecer no ar, sabe? Eu fazia comercial dentro de um teleteatro que a Record tinha aos domingos. E era um grande teatro Record. O anunciante chamava-se A. Moreno e Companhia Limitada. Era um anúncio de toldos, essas coisas. E fazendo comercial e tudo mais, então, em vez de eu dizer A. Moreno, eu disse A. Monteiro e Companhia Limitada. A. Monteiro é outra coisa completamente diferente, era uma loja de tecidos na época que deve existir até hoje. Quer dizer, então foi o máximo, trocar o nome do anunciante, né? Mas houve um período na minha carreira que o comercial ficou tão forte que eu já nem conseguia mais trabalho como ator para fazer telenovela. Porque eu fiquei marcado como o homem da janela, o homem da prova da janela. Isto, de uma certa forma, foi prejudicial para a minha carreira, em certo aspecto. Num domingo, eu ia passando pelo estúdio, porque atravessava para ir à sala de maquiagem. A Fernanda Conde, que era a coordenadora dos comerciais da TV Paulista naquela época, me chamou e disse: Branca, vem cá, vem cá, vem cá, Marilina ainda não chegou, ela foi para Santos. Você, por favor, faça esse trechinho só aqui ao vivo, e depois o resto é em off. Off, todo mundo hoje em dia sabe o que é. Off é apenas quando aparece a voz da pessoa, e não a própria imagem. Depois, não, Fernanda, faço com todo prazer. Dizia assim o texto, isso já faz tempo, hein? Minhas amigas, estou aqui para lembrar-lhes que o saponáceo Radium é um elemento indispensável e positivo na limpeza geral. Eu, em close absoluto. E depois, então, eu narraria todas as qualidades do saponáceo Radium e a câmera focalizaria uma maquete. Bem, então, close absoluto. Branca, no ar. Olá eu. Minhas amigas, estou aqui para lembrar-lhes que o saponáceo Radium é um alimento, eu troquei o E pelo A. Quando eu senti isto, Rita, eu acho que a carinha do Frankenstein era mais suave do que a minha, e eu em close absoluto. Eu fui uma das primeiras, sem falsa modéstia, uma das primeiras que fazia improviso na televisão. Então, uma agência de publicidade gostou e me deu o produto dela, que era pasta de sapato. E eu fazia, na hora, dizia aquilo que eu quisesse, com toda a sinceridade, e achando que eu, de fato, usaria aquelas pastas, e usaria, por que não? E então eu disse, ela, no Getty, tem todas as cores do arco-íris. Preto, marrom, azul marinho, todas as cores que não estão no arco-íris, eu disse. Quando eu fazia o MAP Movietone, eu tive duas experiências muito engraçadas. Uma vez eu estava apresentando com toda a empáfia um moedor de carne, e o assistente, ao invés de comprar uma carne boa que passasse, não era moedor, era o moedor manual, aquele que a gente passa assim, né? Ele comprou uma carne cheia de nervos. E eu fui dizer, olha, vejam este moedor de carne, era a oferta do dia do MAP. E não consegui passar carne, eu comecei a chorar. A coisa realmente mais engraçada que aconteceu foi quando surgiu aqui em São Paulo o bermudão. Hoje em dia todo mundo anda de bermudão, não sei o quê, mas ninguém sabe que o lançamento do bermudão foi quase uma tragédia aqui em São Paulo. Eu estava te contando lá fora, né, Marina? Quando eles escolheram 5 moças de perna grossa, né, para apresentar o bermudão, e uma das moças, que naquela época era Neuza Amaral, que trabalhava offset só com a voz, também estava de bermudão, mas fora do cenário, ela só ia aparecer no fim. E quando nós nos vimos com aquelas calças que chegavam até aqui, mostrando esse pedacinho do joelho, quer dizer, era realmente uma novidade para a gente não aguentou e começou a rir. E riu tanto, que o comercial teve que sair do ar. Eu devo dizer que Neuza Amaral, uma mulher assim de bastante responsabilidade, procurou, porque a voz dela parecia segurar as pontas até o fim. O seu Fontoura é uma pessoa que tem assim
muito orgulho de ter sido o autor do Engove, né? Então, ele tem um carinho todo especial pelo Engove, dentro de toda a produção dele. E eu, como amigo deles, é assim: ô Gustavinho, cada vez que você falar a palavra Engove no Beto Rockefeller, juro a você que eu te dou tanto por cada vez que você falar a palavra Engove. Então ele me dava lá, sei lá, um cachê de 3.000 cruzeiros por vez que eu falasse Engove. Eu ficava doido, né? 3.000 cruzeiros era um dia naquela época. E toda sexta-feira, fim da tarde, a gente ia para o escritório do Dirceu, tomava um esquinho, batia um papo e tal. Ele ia, contava as coisas, ele gostava muito da novela. E, bom, para você fazer ideia, num capítulo eu falei 11 vezes a palavra Engove por telefone. Eu dizia para o Vitório que Vitório estava com dor de barriga. Eu falei: se tem dor de barriga, você come feito alucinado, você tem que tomar Engove. Porque Engove não é só porque engove, rapaz. Você toma Engove. Essa nega foi umas 9, eu fazendo a minha conta. Evidentemente, a emissora deu um problema porque havia um patrocínio lá dentro do Alka-Seltzer. Então, os diretores comerciais me chamaram e disseram assim: olha, não é possível, o Alka-Seltzer está achando ruim. Você está falando demais da palavra Engove, que negócio é esse? Não, Engove, eu vou falar o quê? Não, senhor, quando você falar, você fala a palavra Alka-Seltzer. Falei: pronto, agora eu não falo nem Alka-Seltzer nem Engove, porque eu também tinha essa força, o personagem era eu, ninguém podia me obrigar também a dizer coisas que... Então você também não pode falar Engove. Tá bom, então eu não falo Engove, eu não vou falar Alka-Seltzer. Mas acho que a bronca lá continuou e o capítulo iniciava com o Rodrigo Santiago tomando um Alka-Seltzer, porque era o dia seguinte de uma grande festa. Então a câmera pegava aquele copo borbulhando do Alka-Seltzer, né? Entravam todos os letreiros, né, do Beto Rockefeller, tal, os personagens. Quando terminava o letreiro, junto com a música, a câmera afastava e o Rodrigo Santiago então tomava aquele Alka-Seltzer. E eu entrava em cena e dizia: ô, Carluxo, o que é? Falei: oh, uma ressaca, coisa. Mas não dava certo nunca, porque, como eu dizia há pouco, o material na época era muito eficiente, né? Era difícil de ser feito. E o Lima teve muito trabalho para fazer esse tipo de apresentação, já recomendado há pouco tempo. Então ele fez aquilo umas 20 vezes. Na última vez o Lima falou: olha, vamos fazer o seguinte, vou tentar a última, se não der a gente muda essa apresentação, porque não dá, não aguento mais, já são 4 horas da tarde, não gravei nada e tal. E fez a última e conseguiu realmente acertar o final da música com os letreiros, o copo borbulhando, o Rodrigo não mexeu quase a mão. Quando a câmera afastou, eu entrei em cena e digo: ô, Carluxo, o que é? Ele falou: estou tomando um Alka-Seltzer aqui que eu estou numa ressaca desgraçada. Eu falei: você é bobo, faz como eu, tomei Engove ontem, estou inteiro. Estávamos de frente à Embaixada do Brasil em Washington, aguardando a chegada do presidente Kennedy, que iria almoçar com o presidente brasileiro. Jango o aguardava na porta principal da embaixada. Eu e Esfera combinamos arriscar uma rápida entrevista com Clarão. Pegar uma declaração rápida sobre aquela visita, sobre a importância, a reação de Kennedy, como Kennedy estaria vendo, sentindo aquela visita do presidente João Goulart. O carro de Kennedy vinha em direção à embaixada, quando os dois loucos, repórteres Carlos Esfera e Tico Tico, se atiraram. Presidente da República dos Estados Unidos da América do Norte. A guarda, os guardas marcianos, porque os guardas do presidente americano são uma espécie assim de marcianos altos, volumosos, né? Corpulentos. Esses imediatamente saltaram do paralama do carro e foram em direção a nós dois para nos trucidarem. O presidente João Goulart, sentindo que íamos ser mortos, evidente, gritou: "It's my reporter, Taiko Taiko!" Do Adoniran Barbosa é um compositor paulista maravilhoso. E há muitos anos, na Record, é claro que eu não vou citar o nome, ele chegou e disse: olha, doutor, estou com um probleminha aí, todo mundo já recebeu aumento, está todo mundo mais ou menos acomodado, e o meu ninguém mexeu. Eu falei: mas como não mexeu? Não, 2 anos que ninguém mexe no meu salário. Mas como? Como é que isso foi acontecer? Tá, vou fazer uma coisa, eu vou estudar seu caso. Ele falou: tá bom, então você, hoje que dia é? Segunda, você volta quinta-feira. Tudo bem, ele foi embora, na quinta-feira voltou. Como é que ele, doutor? Ele falou: tudo bem, fique tranquilo que eu estou estudando o seu caso. Foi, passou, na outra segunda-feira ele voltou.
como é que está, doutor? Ele falou, tá tudo bem. Eu estou estudando o seu caso, mas estou com um problema aí, Rio de Janeiro, aquele negócio, estou viagem para lá, mas você fique tranquilo que eu estou estudando. Volta quinta-feira. Na quinta ele voltou e a mesma resposta que estava estudando. Aí ele falou, bom, então vamos fazer uma coisa, olha, você vai estudando, estudando. Quando você se formar, você me avisa que eu venho no seu baile de formatura. A televisão foi tomada toda de um incêndio e o resto do prédio não foi por uma questão de sorte. É um salão nobre que nós tínhamos, muito grande, que serviu como câmara de resfriamento. E eu vou adiantar mais uma coisa, o incêndio foi criminoso para pegar assim fogo em tantas partes, num momento assim, poucas horas destruir tudo aquilo lá. E vinha vindo para o prédio da rádio e da administração, onde eu tinha minha contabilidade. E eu quis salvar a minha... Quando eu vi aquele fogo vindo, eu quis salvar minha contabilidade, minha papelada. Fui impedido, tentaram me impedir que entrasse no Corpo de Bombeiros, mas naquele estado em que a gente estava de nervoso, não havia quem nos impedisse. E eu levei o nosso funcionário da contabilidade, que era o responsável pelo cofre, lá para dentro da sala para que ele abrisse o cofre e eu pudesse tirar todas as minhas coisas, minha caixa forte lá, meus papéis, é minha vida que estava lá. Toda a minha documentação, minha escrita. E era natural que, naquele nervosismo, ele não acertava com o segredo, sabe? E ele virava, mas ele queria ir embora, ele queria pedir as contas naquela hora. Né? E eu tive que chegar e dizer, olha, baixinho, você não vai sair daqui, nem eu, nem você, enquanto você não se acalmar, não respirar bem fundo, né? E tratar de se lembrar do segredo desse cofre, né? Nos comícios políticos do candidato Adhemar de Barros, juntamente com Getúlio, Garcês e outros da época. Nos comícios, nas andanças de Adhemar de Barros por este Brasil afora, eu era incumbido de apresentar os seus comícios, de anunciar os oradores e, ao mesmo tempo, roubar os discursos cumpridos dos bolsos dos prefeitos e dos candidatos. Então, era aquele vexame, né? Prefeito que havia preparado, um exemplo, prefeito que havia preparado aquele discurso para saudar os candidatos indicados por Adhemar de Barros, Getúlio, Garcês, Salzanos, César Vergueiro. Qual não era o seu espanto ao constatar, ele iniciava o discurso. Eu vou dar o exemplo. O senhor Adhemar de Barros, ilustre governador do estado de São Paulo, doutor Getúlio, doutor Garcês, ia começar o discurso e começava a procurar o discurso no bolso. Né? E não encontrava, né? Já tinha sido roubado pelo tico-tico. A próxima vez que bancar o neurótico na frente da criança... Oh, diabo! Faz sim. Muda toda a minha... Ora, eu esqueci! Eu vou me lembrar de olhar. De dizer... Nessa época de trabalho, de dureza, já havia atores relapsos. Podia haver o caso de um ou outro assim que não decorava, que, sei lá, eu ia jogar futebol, eu ia tomar cachaça no bar da esquina, ou bater papo, depois, pô, e o texto, e agora? E agora? Tá na hora, etc, né? Aquele entusiasmo, ficava discutindo, às vezes discutindo até a própria peça. Porra, tá legal, hein? Legal. Aquele momento lá, mas eu não sabia o texto. Então, a Dália salvava. A Dália, eu acho que já foi tão falada, mas se ficar por depoimento, essa Dália foi feita pelo Fregolente. É o inventor da palavra Dália, em São Paulo, o nome da cola. A Dália é porque o Fregolente não era um camarada que decorava muito bem, e ele escreveu uma cena dele, que ele despedia a filha, expulsava a filha de casa, ele tinha uma mesa, então tinha um jarro de flores com dálias. E aí, então, ali nas dálias, naquele jarro de flores, ele escreveu todas as falas que ele tinha que dizer, para ele poder ler e, então, expulsar sua filha de casa. E aí, então, ele escreveu isso e foi se vestir. Quando ele voltou, ele se vestiu, o contra-regra mudou aquele jarro e não tinha aquele jarro. E ele entrou em cena e eu fico olhando, e o jarro, cadê o jarro? E ele disse, e a filha ali em frente a ele, ele disse, cadê as dálias? Cadê as dálias? Aqui tem.
Não, preciso falar com você, mas quero as dálias aqui. Esqueci o texto, não sabia o que falar. Eu fui para a câmera e tinha a mão na lente, que era a torre naquela época. Então me tinha a mão na lente e apagou tudo. A minha mãe assistia a novela de televisão fazendo tricô. Era uma coisa que não me conformava, né? Ela ficava tricotando lá assim. É que está tão necrosado, está. E eu sentia isso no Roxinol da Galileia. Está tão necrosado o sistema que realmente você não precisa ver. Não precisava ver. Ela ficava ouvindo, né? E de repente entrava uma voz diferente lá. Já sabia quem era. Aí entrava uma música, ela bum, 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 ela. Sabia que ia morrer alguém, sei lá, qualquer coisa assim, entende? Eu falei assim, puxa vida, eu vou aproveitar esse velho profeta e vou dar uma balançada na cabeça da minha mãe. Então, ele falou assim, um velho profeta. Eu fui lá na maquiagem, falei assim, providencia uma barba. Velho profeta. Fui na marcenaria, falei assim, me faz um cajado. É um velho profeta. Peguei um gravador aí, deixa eu ver uma voz, estudei uma voz, tal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a barba do profeta, a voz do profeta, o cajado do profeta, eis o profeta. Quando eu entrei lá, eu disse, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Minha mãe, um velho profeta, hein? Que maravilha de profeta, hein? E voltou para o tricôzinho dela. Então eu fazia assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa estrada está tão cansada, os meus pés estão doendo tanto, me traga um pouco de leite de cabra. A minha mãe voltou para o tricô e falou, que é isso? Sabe como é? Você introduziu um ruído monstruoso no sistema dela, que rompeu e provoca, é evidente, uma reação em cadeia, né? E daquilo, aí ela começou assim, mas que diabo? E não pude mais tirar os olhos daquele profeta. Eu cheguei em casa e falei, mãe, que tal? Você está fazendo o profeta, né? Falei, você não gostou? É meio louco ele. Eu falei, não, mãe, é um profeta. Mas você dá uns gritos. E aquela risada não é do profeta, meu filho. Sabe como é? Pensei num velho, um velhinho que dormia, falava e dormia, que era o meu avô. O vovô estava esclerosado e dormia. E a gente continuava conversando, aí ele acordava e ele estava 5 papos atrás. Então ficava engraçado, era gozar. Então eu escrevi, fiz o Bartolomeu Guimarães e o Golias ligou para mim quando recebeu o texto. Falei, Beto, que negócio é esse? Que velho é esse? Peguei e expliquei tudo isso a ele. Disse, Golias, para você ter uma ideia, eu vovô Ilídio. Tá legal. No dia do programa não havia videotape. Então, o intervalo comercial, eu corri para botar o smoke, o Golias foi se vestir. E no ensaio, o Golias disse, Beto, eu ainda não estou bem certo do que eu vou fazer. Então eu vou me ensaiar com minha voz natural. E depois, na hora, tudo bem, vamos lá. Bom, fui botar meu smoke na hora do programa, tal, último quadro. Quando eu vejo o Golias sair de trás do cenário, onde ele mudava de roupa, com aquela maquiagem velhinha, aquela barbiguada chuvinha, né? E ele falando a voz dele, ele sentou-se, eu comecei, senhores telespectadores, meu cordial, boa noite, aquele papo todo. Ao meu lado, o professor Bartolomeu Guimarães. Quando eu olhei e vi o Golias dormindo, já começou a ficar meio russo para mim, já comecei a querer rir. Aí eu vi que ele estava dormindo, eu falei, professor, quando ele falou, Bartolomeu Guimarães, acabou o programa. Porque eu sempre dei muita risada, né? Eu comecei a rir, eu não conseguia falar, os câmeras não conseguiam segurar aquele negócio, que eram umas câmeras imensas naquela época. O público, que o programa era ao vivo, ria sem parar. O Golias começou a rir e não foi o quadro pro ar. O programa ficou sem final, entrou o slide de encerramento, de tanto que a gente ria.
estava com o Rui Porto transmitindo em Montevidéu uma partida entre o Santos e o Peñarol. E existe aquilo que o torcedor, às vezes, agora já entende bem, mas antigamente não entendia bem, o telespectador, ouvinte, tal do retorno. E quando não tem um retorno, é como se você estivesse fechado numa sala falando sozinho e não tem ninguém ouvindo. Então é horrível você falar sozinho, me parece que não é nada agradável. Então ia começar o jogo e o tal do retorno do Brasil não vinha. Nós estávamos sabendo, por informações de outros, que a imagem estava chegando, mas o som não se sabia. Bom, o jogo vai começar, vamos transmitir. Transmitimos o jogo todo, 90 minutos, eu transmitindo e o Rui Porto do meu lado. Isso acontece muito, acontecia muito, agora bem menos. E transmitimos a partida toda, foi um jogo sensacional, vibrei, transmitimos. Às 3 da manhã, já dormindo no hotel, cansado depois da transmissão, bate na porta um funcionário pouco avisado lá do hotel e entrega um telegrama. Então a gente abre o telegrama às 3 da manhã, cansado, o Rui Porto e eu, e lê assim, naquela linguagem telegráfica. Imagem ótima, som enxergou. Quer dizer, o som não chegou, perdemos o nosso trabalho todo. Depois ficou esclarecido que a nossa transmissão foi para o Peru e chegou aqui no Brasil uma transmissão do peruano. Trocaram os sons. E o Rui Porto disse, deve ser muito gozado lá no Peru, aquelas llamas lá com fonezinho ouvido, nós dois. O Edson tinha um linguajar próprio. O Edson, por exemplo, não gostava de apelidos. E trabalhava com o Edson Leite, um repórter famoso na época, o Ethel Rodrigues, depois foi árbitro de futebol. E era sempre a dupla. Um dia o Edson diz, Ethel, diga Edson, vamos acabar com o apelido no futebol brasileiro, Ethel. Pois não, como é o nome do moço a quem chamam de Melão? É o Wilson Sório. Como? Wilson Sório. Não entendi. E o Ethel Rodrigues repetiu pela terceira vez. Muito obrigado. Contra-ataque o Jabaquara, bola com o Melão. Então, preferiu o Melão do que o Wilson Sório. Contador de história, o Dionísio de Azevedo, ele tinha que morrer e tinha um jacaré, puseram um jacaré perto dele e de noite tiraram a mordaça do jacaré. E o Dionísio ia morrer, de repente ele viu o jacaré estava com a bocarra aberta e foi a primeira vez que eu vi alguém morrer de pé, encostado na parede com medo e de olho arregalado, porque o Dionísio estava com medo que o jacaré fosse em cima dele. O Dionísio, no final do programa, ele tinha um infarto. Ele estava deitado na cama, tinha um infarto e morria. E embaixo da cama havia um jacaré, que tinha alguma coisa a ver com a história que eu não consigo me lembrar por quê. E ele terminava morto na cama com a cabeça, né, para fora da cama, e a câmera descia em pan dele até o jacaré. Estava com a cabeça para fora da cama também. No ensaio trouxeram o jacaré, a pessoa que trouxe, um jacaré de 1,5 m, trouxe amarrada numa corda. Ele já ficou um pouquinho assustado com aquele jacaré, disse, mas ele não é bravo? O cara disse, não é bravo não, quer ver? Pegou um script, sacudiu na frente do jacaré, o jacaré comeu o script. Bom, para contar a história, o Dionísio morreu em pé na cama, encostado na parede e com o olho aberto. Com medo do jacaré subir e pegar ele. Quando então nós fizemos um teleteatro, que aconteceu um incidente, nós fizemos Por que os Sinos Dobram, do Hemingway, e no final do espetáculo, então, o personagem principal, que era o Francisco Negrão, se sacrifica e fica lutando lá contra os outros e salva a vida da Maria, então, dos outros que vão embora e ele consegue salvar e ele morre. Agora, quando ele morre, o espetáculo sempre feito ao vivo, não tinha filme, não tinha videotape, não tinha nada, os comerciais também eram feitos ao vivo com garota propaganda, e ele morre e termina o espetáculo, ele se sacrificou para salvar todos os outros companheiros. Acontece que o diretor de TV cismou de fazer os letreiros de encerramento em sobreposição, e pegou e colocou os letreiros em sobreposição. E o Regis Cardoso, que dirige as novelas da Globo, que era o diretor de estúdio, falou, ok, terminou, e o morto se levantou embaixo dos letreiros e saiu limpando a roupa e tal. Nós ensinávamos uma peça chamada Por Quem os Sinos Dobram, em que no final o ator principal, no filme, no cinema, foi o Gary Cooper. No Canal 5 nós fizemos com o Francisco Negrão. Então, como havia sido um espetáculo muito difícil,
e o final até então havia transcorrido normalmente, o Francisco Negrão cai no chão e a montanha explode e começa a cair as coisas em cima dele e ia morrer. Como o estúdio era muito pequeno e muito baixo, na cena anterior haviam 2 cavalos participados da cena e saíram do cenário, mas eles não podiam sair muito porque o estúdio era pequeno e ficaram parados em cima de mim. Eu, um falso gaúcho, tenho muito medo de cavalos. Então, para vocês terem ideia, eu tinha a incumbência de, quando ouvisse a explosão, o disco, o som, eu tinha que puxar uma corda e fazer cair serragem para dar ideia de terra. E eu estava com o script na mão, com o papel na mão e segurando a corda. De repente, aqueles 2 cavalos encostam em mim, de marcha ré, eles vieram de costas em cima de mim, me impressionaram contra uma parede. Então, eu com o script na mão, o que eu fiz? Eu peguei o script, mordi e com essa mão fiquei empurrando os cavalos. Fiz a explosão. Quando a câmera começou a afastar, que era o final da peça, a câmera foi afastando, afastando, mas o estúdio era pequeno. Para ela afastar, ela ia entrar num outro cenário. Então eu tive que sair correndo e começar a afastar os móveis e ajudar no cabo da câmera. E a câmera vinha afastando, vinha afastando. E eu não sabia bem o que dizer para o Francisco Negrão, que estava morto. Mas ele só levantaria quando eu dissesse. E nós temos uma espécie de código, né? Ok, acabou, valeu. Para o ator saber que ele está livre, porque ele estava morto e não podia saber. Acontece que eu estava tão entusiasmado, e a câmera afastando, e aquele negócio difícil, empurra a móvel daqui. E eu comecei, boa, Negrão, boa, Negrão, boa, Negrão. E ele levantou e começou a se limpar. Como é que é? Estava bom? Estava no ar. Então o morto ressuscitou. O lance do revólver do Dionísio, o famoso que todo mundo comenta, né? Que ele deu tiro, que ele estava fazendo um cangaceiro, isso de fato aconteceu. Ele estava fazendo um cangaceiro e ele ia matar um adversário lá da outra facção, sei lá, um cabra lá, e o clique, 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 o revólver não queria dar tiro, né? Então ele fala assim, ó, cabra da peste, você não merece uma bala, você morre com o dedo. E apertou o dedo no peito, daí o sujeito desmaiou e morreu. Não precisou gastar uma bala. Eu fazia o Falcão Negro no Canal 4, no Canal 4 e o Aires fazia o Capitão 7 na TV Record. Então eu estava fazendo um filme, aliás, o primeiro filme de cinema de longa-metragem que eu fiz, estou uma madrugada esperando o meu momento de entrar, de gravar meu take, e umas 3 horas da manhã, mais cansado, assim, de repente, eu senti um tapa nas costas, um tapa dado com... Não com a violência maldosa, mas com uma pessoa que quer mostrar que é vigorosa, sabe? Aquele cara que fala como vai e quebra os ossos da tua mão. Pô, mas eu me revoltei, virei assim para... Olhei, por sinal era uma pessoa que eu não conhecia, e ele virou para mim e disse assim, finalmente nós nos encontramos. Eu falei, quem será este cara? Assim, eu sou o Capitão 7. Eu achei que ele estava acreditando realmente que naquele momento... Estava se encontrando o Capitão 7 e o Falcão Negro. Teve uma vez que quando eu entrei para fazer, que eu fiz o Falcão Negro contra César Borgia. O César Borgia era o Paulo Goulart e a Lucrécia era a Rosa Maria Murtinho. E eu fazia o segundo marido da Lucrécia, que eu entrei porque sabia que esse morria envenenado pela Lucrécia. Eu digo, então eu vou fazer, porque senão eu falto mesmo. Porque então a única opção que você tinha com esse contrato leonino era você faltar e mandar atestado médico. Então o cara te escalava, você não vai. E como não era gravado, era ao vivo, não entrou, tem que te escalar outro. Eu cheguei até naquela época a bater com o meu carro para não ir. Um dia eu peguei meu carro, botei assim na coisa e faltei um programa, tipo, olha a sua. Bom, então, eu me lembro que eu entrei, aí tinha uma hora que eu ia pela mata com o Falcão Negro. A mata era uma tapadeirinha com uns galhos velhos, que a gente ficava dando volta assim, andando pela mata, tchac. Quando... estava lá escrito, eu digo, meu Deus do céu. Quando de repente apareciam uns bandidos me cercando, querendo levar o príncipe. Mas aí eu e Falcão Negro, Gilberto Martins, puxávamos aquela espada e o Gilberto dizia a eles. E aí havia uma briga que eles marcaram, uma briga, em cima, 2, tal, sai embaixo, sai pela esquerda, tal, em cima outra vez.
Mas eu digo, esses caras não vão. E era uma turma da Alfredo Murphy, sabe, um pessoal pesado, Carlos Copa, era um pessoal tudo macho, muito macho. E eu digo, não sou esses homens todos, né? Aí, rapaz, de repente, na hora, ao vivo, lá venho eu puxei a espada, Gilberto puxou, os bandidos do cercaram, e eu disse, e eu acabava ferido nesta porcaria desta briga, eu tinha que acabar no chão, fui ferido e tal. Quando começou o pau, eu me mandei ficar ao lado da câmera, portanto, um lugar que jamais me pegaria e ninguém podia me pegar, e fiquei batendo com a espada no boom, plinkt, dizendo, fulano, cuidado, só fazendo áudio, mas ninguém me achava em cena, os câmeras me catavam feito um doido. Gilberto Martinho, que também era bem macho, gostava de brigar e mostrar, porque eles acreditavam que era o Falcão Negro, o Gilberto acreditava que era o Falcão Negro. Gilberto aqui no Rio e o Zé Paris em São Paulo, ele acreditava que ele era o Falcão Negro, ele era o Falcão Negro. Ele era o Falcão Negro. E aí, plec, eu fora. E o Gilberto tomou tanto pau, mas aí os bandidos no final fugiram, aí quando acabou a briga, eu peguei, entrei devagarzinho pelo meu canto, fui caindo na minha máquina, dizendo ui, fui ferido. Foi que me salvei. Mas voltando à história inicial, foi que na briga, essa briga final, o Gilberto Martinho errou a marca. Nick errou a marca, que era a última vez que ele ia e matava o Jesse e acabava a história, porque está vencido esse bandido. Ele errou a marca, ele tinha uma briga que ele brigava assim, e tinha que sair para aqui, porque o Jesse Valadão agarrava um banco desses de cozinha e dava-lhe por aqui. Portanto, o banco tinha que passar por um lado e ele saía pelo outro. Mas nesta hora, ao vivo, o Jesse foi com o banco e o Gilberto veio contra o banco. E foi aquela paulada no que o Gilberto rodou, caiu no chão com a máscara, aquela primeira vez do Falcão Negro, sabe que a máscara ficou estroncha, assim, saiu. E acabou o capítulo, porque o Gilberto ficou lá no chão. Acabou o capítulo. Então, não teve outra coisa, não sei encerrar o capítulo, tem que escrever um outro capítulo, porque o Falcão Negro ficou preso e morto ali. Houve vários telefonemas para a TV Tupi e disse, puxa vida, o que houve? Como sairá o Falcão Negro? Porque ele estava muito ruim, foi o pior capítulo que o coitado do Falcão Negro acabou. Saudamos a todos da América do Sul, a terra onde o céu sempre é mais azul. Saudamos a todos, amigos de coração, e lá deixamos de quem lembramos ao cantar.